Tudo bem? Todo mundo de volta agora. Vamos iniciar um novo conteúdo. Já fizemos uma recapitulaçãozinha rápida do conteúdo passado e agora vamos estudar predicação verbal. Então, o que vem a ser predicação verbal? O que é predicação verbal? Professor, nome difícil, parece com predicado. É porque tem a ver com predicado. Na verdade, predicação verbal é uma classificação que os verbos recebem. Eles podem ser chamados de transitivos ou de intransitivos, deixando vocês cientes de que esse in quer dizer não. Então, vamos ver como é que essas coisas acontecem na vida real. Intransitivo quer dizer não transitivo. São aqueles verbos que não, olha o não vermelho aí, não precisam de complemento. A gente não precisa fazer nenhuma pergunta para o verbo para entender o sentido do verbo dentro da frase. Então, professora, só vai com um exemplo mesmo. Então, vamos fazer o exemplo aqui. Olha ele chegando aí. A flor nasceu. Quem é o sujeito? A flor. Nasceu é o predicado. Coincidentemente, o verbo é igual ao predicado. Aqui, quando eu digo a flor nasceu, você entende tudo o que aconteceu com a flor? Sim. Você não precisa fazer nenhuma pergunta para o verbo para você saber o que aconteceu com a flor. Então, se isso acontece é porque nós estamos diante de um verbo intransitivo. Qual seria, na verdade, o nome desse verbo? Verbo intransitivo. Por quê? Porque eu não preciso fazer nenhuma pergunta para ele. Outro exemplo, o menino chorou. Sujeito, o menino. Chorou é o predicado e é o verbo. Eu preciso de algum complemento para esse verbo? Eu preciso fazer alguma pergunta a esse verbo? Não. Então, ele também é um verbo intransitivo. Para frente, professora, que negócio está fácil demais. Então, se no intransitivo eu não preciso de complemento, eu não preciso fazer pergunta, no transitivo eu vou fazer pergunta sim. Se eu não fizer pergunta para o verbo, o sentido daquela oração vai ficar comprometido. Vamos ver aqui. Olha aí. O menino comprou. Posso dizer só isso para você? E imediatamente você vai me fazer uma perguntinha, né? O menino é o sujeito. Comprou uma bola, é predicado. Mas se eu digo assim, o menino comprou, o que acontece? Imediatamente tu diz, professora, comprou. É exatamente isso. A próxima coisa que eu vou falar. Qual é a melhor pergunta para colocar aí? Comprou o quê? Então, vamos botar a perguntinha lá para você ver onde é que ela fica. O menino comprou o quê? Uma bola. Então, professora, me diga aí. Esse comprou é um verbo transitivo, porque eu tive que fazer uma pergunta a ele para poder entender a oração. E como é que eu chamo uma bola? Por enquanto, você vai chamar só de complemento do verbo transitivo. Fechado? Como é que fica a pergunta bem direitinha? O menino comprou o quê? Viu como é fácil? Então, vamos lá. Olha o testezinho aqui final. Menina, isso é muito fácil. A flor precisa de água. Quem precisa de água? A flor. Então, ela é o sujeito. Precisa de água é o predicado. Olha aqui o verbo. Será que a pergunta, a flor precisa o quê? Dá certo a resposta de água? Não. Então, a minha pergunta também vai ter que começar com o de. Então, qual é a melhor pergunta para eu fazer isso aí? A flor precisa de quê? Bota lá, professor. Tá aí, coloquei. A flor precisa de quê? A flor precisa de água. Então, como é que eu chamo esse de água? Por enquanto, a gente vai chamar de complemento do verbo transitivo. E que tipo de verbo eu tenho? Eu tenho um verbo transitivo, ok? Beleza? Como é que fica a pergunta quando ela está completinha? A flor precisa de quê? Ok, pessoal? Até a próxima aula. Temos que fazer a nossa tarefinha, beleza?